Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Exaltado, entronizado nos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Horinhas com Deus. Uma grande alegria estarmos juntos em mais este momento para refletirmos na palavra do nosso Deus, também para os avisos das nossas paróquias e congregações. Hoje quem vos fala, pastor Carlos Henrique Weirich, e saudamos todos aqueles que nos ouvem pela rádio, também aqueles que nos veem pelo Facebook, aqui da Rádio Cultura. Dentro da nossa reflexão, estamos chegando ao final dela, deste livreto Moldados por Deus, onde lembramos que Deus nos transforma de terra, de barro sem valor, em vasos preciosos nas suas mãos que carregam água da vida. A própria palavra de Deus, o Espírito Santo, para que mais pessoas por meio de nós possam também ter vida em Cristo Jesus. Texto bíblico que começo compartilhando com vocês está em João, no capítulo 7, os versículos 37 e 38, que dizem assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Depois então que o barro é selecionado, o barro ele é trabalhado, o barro ele é colocado então lá na casa do oleiro. O oleiro o coloca então sobre a sua mesa para ser trabalhado, ser formado, é levado então para o forno e ali então colocado, até que possa então ser usado. Depois disso,
Depois do barro, do vaso ter passado pelo fogo, o vaso está finalmente pronto para ser usado. Mas mesmo estando pronto, ele tem de ser lavado diariamente. O vaso deve ser limpo para ser então usado. Com o decorrer do tempo, certas impurezas existentes na água caem no fundo e formam lá um depósito, e as paredes do vaso sedimentam-se. Assim também é a vida do cristão. Nós, como vasos na mão do oleiro, na mão de Deus, sendo usados por Ele, por muitas vezes impurezas vão também sendo depositadas em nossa vida, em nosso coração, e lá ficam. Assim nós precisamos lembrar que também nós precisamos ser limpos diariamente do nosso pecado, da nossa maldade. O texto de Jeremias fala justamente sobre essa questão quando ele diz assim: Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Precisamos lembrar que o aroma e o sabor nosso como seres humanos são de pecado, são de impureza, e precisamos deixar que o Espírito Santo nos limpe. Ele trabalha em nós, tirando de nós o pecado, que nos afasta de Deus, nos afasta do nosso próximo e nos traz grande prejuízo. Por isso a Bíblia é muito rigorosa ao falar do pecado. Sofonias ele destaca assim: naquele tempo, diz o Senhor, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem em seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Esquadrinhar com lanternas significa fazer um trabalho com muito cuidado, um trabalho cuidadoso. O apóstolo Paulo, ele confessou lá na sua segunda carta aos Coríntios: rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. Temos de experimentar a purificação de todos os pecados ocultos que estão lá no fundo de nosso coração, como é usado no texto de Sofonias, esta borra do vinho que vai se armazenando em nós. Precisa ser limpo isto. Temos de experimentar a purificação de todos os pecados ocultos. Todos os resíduos secretos da nossa vida devem ser trazidos à luz. Bem-aventurados, no entanto, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Palavras do Salmo 32. O pecado não confessado deixa sempre a sua marca, de maneira misteriosa na vida do cristão, mas há algo negativo, sempre algo ruim. Por isso, temos de ser purificados de todo o pecado. Jeremias revela que Deus observa a sinceridade do nosso arrependimento. Ele diz lá em Jeremias 3,10, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor. Precisamos de cristãos consagrados, que experimentaram e continuam experimentando diariamente a purificação até os últimos depósitos da sua vida. Somente então, os vasos limpos podem conter água pura, água viva, que se fará nele uma fonte de água que jorra água para a vida eterna. Como disse o nosso texto de João, rios de água viva jorrarão do seu coração. O Salvador, o nosso Salvador, deseja ardentemente que as vasilhas dos seus filhos estejam cheias e que andem por toda parte, falando, testemunhando e dizendo: água, água, água viva. Venham todos sedentos, acerquem-se dessa água, bebam e tenham vida. É dessa água que nós precisamos.
essa água que nós queremos carregar, a água do Espírito Santo em nossos corações. Deixemos que Ele nos limpe diariamente, nos purifique, para que possamos ser fontes que jorram água, que trazem e produzem vida. Oração. Nosso amado Salvador Jesus Cristo, pedimos-te que nos examines com a lanterna da Tua palavra. Senhor, mostra-nos os resíduos da nossa vida, todas as raízes de amargura e egoísmo, para que tenhamos menos o nosso próprio sabor e mais o cheiro suave do Teu conhecimento. Senhor, esvazia-nos de toda a nossa injustiça e dá-nos de novo a água viva que vem do alto do Espírito Santo. Transforma-nos em vasos que possas usar para o trabalho do Teu reino, de levar a boa notícia de salvação a todas as pessoas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim nós concluímos, então, este nosso pequeno livreto, Moldados por Deus, pedindo que Deus nos use, nos transforme em vasos que carreguem água viva e que possamos sempre lembrar que o Espírito Santo está trabalhando em nós e por nós todos os dias. Passamos agora então para os avisos que nós temos das nossas paróquias e congregações. Lembramos da paróquia Cristo Redentor, então, para este sábado, dia 15 de junho, reunião de jovens na Congregação Trindade do Faxinal às 19 horas, e amanhã, dia 16, culto na Congregação Cristo da Florida 2, às 10 horas. Após o almoço e à tarde segue então o encontro de casais. Este que é o convite então feito, né? Amanhã, dia 16, o encontro de casais com o tema 5 linguagens do amor. Começando então com culto às 10 horas, almoço ao meio-dia, na parte da tarde, a partir das 13h30, a devoção, a palestra com o pastor Elias Baifos, às 15 horas uma dinâmica, então às 16 horas com café e encerramento. Então, este encontro de casais na Congregação Cristo da Florida 2. Também nós lembramos os avisos da paróquia Emanuel, lembrando então, hoje, o convite então para o sopão. A Congregação Luterana Trindade do Alto Alegre tem a satisfação de convidar todos para o seu tradicional sopão, a realizar-se então hoje, dia 15 de junho, será servido a partir das 17h30 nas dependências da congregação Trindade do Alto Alegre. Haverá uma copa bem sortida e sorteio pelos números da rifa. O valor do prato então R$15. Encomenda então com a diretoria de Nael, Geraldo, Silvane e Sidney. Passa o número então do Dinael, 999-78-6014. 999-78-6014. Os demais avisos então que temos da Paróquia Emanuel. Para hoje, sábado, escolinha dominical na Congregação Redentor da Solidez às 14h30. Reunião da Juventude Mirim na Congregação Redentor de Solidez às 16 horas. Culto na Congregação Redentor de Solidez às 17h30. O sopão na Congregação Trindade do Alto Alegre a partir das 17h30. Jovens na Congregação Redentor de Solidez às 19 horas. E jovens na Congregação São Pedro de Canso Velho também às 19 horas. No domingo, culto na Congregação Redenção de Manuel do Rego às 8h30 e culto na Congregação Concórdia das Três Pontes às 10 horas. Os avisos aqui da Paróquia São João de Canguçu, hoje sábado, às 14 horas, culto na Lagoa dos Pereira, após reunião das servas. 14 horas, escolinha dominical na São João. Hoje a escolinha então será no salão, mas haverá escolinha às 2 horas, devido então a igreja já estar organizada para a confirmação que acontece amanhã. Então, a escolinha dominical hoje no salão então da Congregação São João, 14 horas. 14h30, escolinha dominical na Igreja da Cruz. 15 horas, Jumiluca, Juventude Mirim na São João. 17 horas, culto na Vila Nova. 18h30, culto na Vila Isabel. E às 20 horas, Juluca, o grupo de jovens. Amanhã, no domingo, então, teremos o culto de confirmação na São João. 24 jovens serão confirmados, então, o culto a partir das 8h30. Também, desde já, queremos convidar todos os casais. Nós teremos, na próxima sexta-feira, dia 21, às 19h30, encontro de casais
na São João. Então todos são convidados, os casais, para participar deste momento, e convidamos então para aqueles que vierem que tragam um prato doce ou salgado para um momento então de confraternização no final. Sendo esses os nossos avisos, que Deus guarde e fortaleça a cada um de vocês, sabendo que somos moldados por Deus, Ele cuida de nós. Deixemos Ele trabalhar conosco, nos usar para aquilo que Ele quer em nossa vida, e que assim possamos carregar água viva para matar a sede de muita gente e trazer o Evangelho de Jesus para muitos. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês na graça e na paz do Salvador Jesus. Amém. Vamos de pé. Vamos lá comigo. Uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou. Nova. Nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou. Nova vida comigo. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Você sintoniza ZYK 200.